Fala pessoal, tudo jóia com vocês? Professor Rogério Santos aqui. Então, continuando com a nossa aula, né, que a gente está estudando o campo magnético criado por determinadas estruturas, vamos ver aqui agora, nessa aula, quais são as características do campo magnético criado por uma espira circular. Bom, o que é uma espira? Uma espira é um fio que esteja curvado numa forma circular, tá? Então, quando você tem um fio curvado, através do qual está passando uma corrente elétrica, a gente tem uma espira circular, beleza? Bom, a gente sabe também que quando a gente tem um fio condutor percorrido por uma corrente elétrica, vai surgir ali um campo magnético. Então, quais seriam as características do campo magnético criado por uma espira circular? É isso que a gente vai ver a partir de agora. Então, pessoal, nós temos aqui, eu fiz essa figura representando um fio num formato circular, tá? Através do qual passa uma corrente elétrica. Aliás, já coloquei até aqui o sentido da corrente elétrica, que é o sentido anti-horário. Essa espira ela está curvada formando um raio R, né? Forma uma circunferência aqui que tem um determinado raio R, e a gente então vai procurar determinar qual é a intensidade do campo magnético bem aqui no centro da espira. Ou seja, bem nessa posição aqui, qual é a direção, o sentido e a intensidade do vetor campo magnético ali. Como é que a gente vai fazer isso? Bom, para determinar essas características, a gente vai utilizar primeiro a regra da mão direita. Ó, lembrando, aqui ó, o polegar no sentido da corrente, então se eu representei a corrente assim para cima, eu vou colocar o polegar para cima também. Esses outros dedos aqui, eles vão representar as linhas do campo magnético. Então é como se eu fosse pegar aqui ó, o fio, como se eu fosse pegar ele. Repara o seguinte, que quando eu vou pegar esse fio, os meus dedos eles vão dar a volta, ó, imagina isso aqui, ó, ele vai dar a volta aqui por trás desse fio e vai sair por aqui, ó. Meus dedos sairiam por aqui. Bom, esses dedos aqui, eles representam a direção das linhas do campo magnético. Então aqui, ó, se pela frente aqui os meus dedos estão saindo, esse lado aqui é um polo norte. Por quê? Lembra? As linhas do campo magnético, elas saem do polo norte e entram pelo polo sul. Bom, então aqui, ó, quando eu posiciono a mão dessa maneira, quando eu vou pegar o fio, esses dedos aqui que representam as linhas do campo magnético, eles entram lá por trás e saem aqui pela frente. Então esse lado aqui, essa frente da espira aqui é um polo norte e aquele lado de trás por onde os meus dedos entraram é um polo sul, beleza? Bom, então, quando a corrente elétrica está nessa direção, nesse sentido, olha aqui, ó, os meus dedos aqui estão saindo aqui do quadro. Então, desse jeito aqui, ó, nessa direção e nesse sentido. Bom, então aqui o campo magnético nessa posição, no centro da espira, vai ser representado por esse símbolo, tá? Porque, ó, tá saindo. Então aqui o campo magnético está saindo no centro da espira, quando a corrente elétrica está dessa maneira, ele está saindo do plano do quadro aqui. Bom, e a intensidade? Como que a gente determina a intensidade do campo magnético bem aqui no centro da espira? Aí, pessoal, a gente utiliza essa expressão aqui, tá? A intensidade do campo magnético no centro da espira vai ser igual a μ0, que é aquela constante de permeabilidade magnética do vácuo, que ela tem um valor fixo, que equivale a 4π vezes 10 elevado a menos 7, tá? Então, essa constante vezes a corrente elétrica, a intensidade da corrente elétrica que está percorrendo a espira, dividido por 2R, onde esse R aqui é o raio da espira. Tá bom, pessoal? Então, para a gente determinar as características do vetor campo magnético de uma espira circular, a gente utiliza a regra da mão direita para determinar a direção e sentido do vetor campo magnético no centro da espira. E a gente utiliza essa expressão aqui para determinar a intensidade dele, onde μ0 é a constante, I é a corrente elétrica que está percorrendo essa espira e R vai ser o raio da espira. Beleza, pessoal? Tem um outro jeito, assim, se você guardar, memorizar, também te ajuda a determinar isso, tá bom? É o seguinte, aqui tem a espira. Quando você olha a espira de frente, você fica posicionado assim, ó, de frente para a espira. Se a corrente elétrica, em relação a essa sua posição, está no sentido anti-horário, como esse daqui, né, no sentido anti-horário, essa frente aqui é um norte. Então, as linhas de campo saem pela frente e vão entrar lá por trás.
Agora, se você olha essa espira de frente e a corrente elétrica tem um sentido horário, então essa frente aqui é um sul e aquela parte lá de trás é o norte. Então aqui o vetor campo magnético estaria no sentido oposto, estaria entrando. Beleza, pessoal? Então vocês podem utilizar dessa maneira também. Mas o básico é o seguinte, para determinar a direção e o sentido do vetor campo magnético, utiliza a regra da mão direita, polegar no sentido da corrente, e esses dedos aqui representam a circulação do campo magnético. E para determinar a intensidade do vetor campo magnético, você vai ter uma expressão específica aí, dependendo do caso que você estiver lidando. Beleza, pessoal? Forte abraço aí para vocês e bons estudos!